Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Fontan, eu sou gestor de tráfego e consultor de e-commerce e hoje atendo mais de 15 lojas virtuais na minha empresa que ajuda elas a venderem aí mais de 400, 500 mil reais por mês. Então, é um pouco do que eu faço na prática que eu vou trazer aqui no dia a dia para você. Então, você que está nesse vídeo, você já se perguntou, se eu investir R$1.000, quanto que eu posso retornar em anúncios? Seja no Google Ads, seja no Facebook Ads, no Instagram. Se eu investir R$1.000, quanto que vai sair lá na ponta? Eu vou te ajudar a fazer um pouco esses cálculos. Mas fica tranquilo, não é difícil, você vai conseguir fazer esses cálculos e fazer uma estimativa de quanto você pode ter de retorno. Mas fica comigo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo e se inscreva, tá? E me segue lá nas redes sociais, Felipe_Fontan. Então vamos lá, eu tenho R$1.000 e vou fazer anúncios, tá bom? Então, primeiramente, quando é R$1.000, eu recomendo você escolher ou o Google Ads ou o Facebook Ads. R$1.000 não recomendo você usar essas duas redes juntas, 500 para cada. Então, vamos supor, foca só no Facebook Ads. E aí, vem comigo. Pega papel e caneta aí e anota aí, pessoal. Tenho R$1.000 para investir. Esses R$1.000 para investir, primeira pergunta que você tem que fazer é assim, eu vou rodar essa minha campanha para trazer vendas para minha loja virtual ou vendas para os meus anúncios no Marketplace por quantos dias? Tá? Então, eu coloquei aqui, vamos supor que eu queira rodar essa campanha por 30 dias. Então, eu vou ter aqui um orçamento diário que eu vou gastar nas minhas campanhas de R$ 33,33. Então, vamos supor, você vai entrar lá no Facebook Ads, você vai criar uma ou no máximo duas campanhas para esse orçamento e no total tem que dar R$ 33. É isso que você tem que saber para você gastar os R$1.000 ao longo de 30 dias. Show de bola? Então, beleza. Depois, a gente vai precisar fazer algumas estimativas para a gente entender um pouquinho aí quanto que a gente pode ter de retorno. Então, a maioria das ferramentas, elas trabalham com custo por clique. Quando clica, cobra. O Facebook não trabalha dessa forma, trabalha por impressão. Mas a gente pode pegar esse custo por visualização de conteúdo e transformar ele, entre aspas, um custo por clique. Então, eu fiz uma estimativa aqui, de 60 centavos. Vamos supor que cada pessoa que clique no meu anúncio, eu pague 60 centavos. Felipe, isso é caro, isso é barato? Não. Isso é uma estimativa. Tem clientes meus que o custo chega a ser R$1 e tem outros que custa ser 20, 30 centavos. Então depende muito do seu negócio. Isso aqui é uma estimativa, para você ter uma ideia quanto esses R$1.000 podem te retornar de anúncio. Mas você vai precisar saber dessas informações. Outro dado importante, taxa de conversão. Pô, Felipe, taxa de conversão é quantas pessoas entram no seu site e compram. Então vamos supor que a taxa média, eu vou usar aqui nesse exemplo, será 1,5. A partir desse momento eu sei que cada 100 pessoas que entram na minha loja virtual, na média, ou que visitam meus anúncios, 1,5 compra. Então de 100, 1,5 compra, quase 2 pedidos, tá bom? É uma média. Bom, sabendo dessa média aí, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar os meus R$1.000, tá, que eu vou investir, eu vou dividir eles por 0,60, que é o custo por clique que eu vou ter, ou o custo por visualização de conteúdo. Então, eu vou ter aí aproximadamente 1.666 cliques, tá bom? Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não vou me estender nisso, mas não é todo mundo que clica que visita seu site, tá bom? Então tem uma quebra aí, vamos considerar uma quebra de 10% aí, mas eu vou calcular sem essa quebra para facilitar o cálculo para vocês. Então, fica tranquilo, pega esses R$1.000 que você vai investir e divide pelo custo que você vai ter ou por visualização de conteúdo ou por custo por clique. Então, eu vou ter mais ou menos 1.666 visitas, tá bom? Show de bola? Fica tranquilo aí. E aí, beleza. Se eu tenho 1.666 visitas e eu sei que a taxa de conversão do meu e-commerce estimado é 1,5, quer dizer que
a cada 100 pessoas que entram, 1,5 compram, é só fazer 1.666 visitas vezes 1,5. Eu vou ter do outro lado quase 25 pedidos. Veja, já começa a entender. Opa, então quer dizer que nessa estimativa eu já gerei 25 pedidos, ok? Show de bola. Aí, beleza, esses 25 pedidos, vai ter pedidos que vão ser pagos, outros não vão ser pagos, então eu não vou entrar nesse número aqui para você. Só para a gente, se alguém avançado ver esse vídeo, mas ele não considerou uma quebra, isso e aquilo, eu já sei. Estou nesse jogo há 10 anos, então eu sei do que eu estou falando para você. Não vou estender tanto para você não ficar difícil. Beleza, aí qual que é o ticket médio da minha loja virtual? Ou seja, cada pessoa que compra, em média compra quanto na minha loja virtual? Eu coloquei aqui R$200. Então se eu fizer R$200 vezes 25 pedidos, eu vou ter uma receita estimada de R$5.000, certo? E aí, esses R$5.000 aqui, que é estimado, eu vou ter aproximadamente o que a gente chama de um ROI 5, tá? Que é um ROI que eu não estou considerando publicidade, que é o ROAS. Para outros são conhecidos como ROAS também. Então, eu vou ter aí um ROAS 5. Então, quer dizer que esses R$1.000 que eu investi podem me retornar do outro lado R$5.000, tá bom? Então, esse cálculo aqui, você pode alterar ele de diversas formas. Então, vamos supor que a taxa do meu e-commerce não seja 1,5, seja 2, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os R$1.000 que você vai investir, mais um custo por clique ou custo por visualização que eu sugeri aqui, 60 centavos. Depois, vai pegar essa quantidade de visitas e vai multiplicar não por 1,5, por 2. E aí vai sair a quantidade de pedidos lá. Quantidade de pedidos lá, você vai multiplicar isso pelo seu ticket médio e você vai ter uma receita estimada, certo? E assim por diante. O custo por visualização aqui, Felipe, está saindo 20 centavos. Se sair por 20 centavos, você vai ter muito mais visitas. Muito mais visitas, se a taxa de conversão continuar a média, continuar igual, você só multiplicar essa quantidade de visitas desse cálculo resultado aí por 1,5. Então você vai ter mais pedidos aqui. Se o seu ticket médio for maior, logo você vai ter mais receita aqui desse lado, tá bom? Então, para a gente concluir aqui, pessoal, R$1.000 de investimento em Facebook Ads pode retornar uns 5K, nesse exemplo que eu fiz aqui para você. Varia de cada mercado para cada mercado, mas aqui você já conseguiu ter uma linha de raciocínio, tá? Você pode entender que a campanha tem que rodar 30 dias ou pode rodar 10 dias. Isso aqui é só para você ter uma ideia quanto tempo que a campanha tem que rodar. Mas o que você tem que se atentar é nesses parâmetros aqui, certo? De taxa de conversão, custo por visualização ou custo por clique. E aí você consegue fazer várias outras estimativas. Por isso que eu falo assim, quando as pessoas mostram aqueles ROI, certo? Absurdamente grandes, acima de 10, tá? Eu falo, tem caroço nesse angu aí que o pessoal comenta, né? Tem alguma coisa aí, pessoal, porque as estimativas aqui, elas não... Isso aqui é matemática, não tem como 1 mais 1 não ser 2. Então tem coisa aí. Às vezes a pessoa tem uma puta base no Instagram de seguidores e investe R$1.000. Logicamente que a taxa de conversão dela pode ser superior a 1,5 nessa mídia, tá? E aí por isso que às vezes o ROI dela é maior. Então eu costumo falar assim, quanto maior o seu site, maior a quantidade de visitas que você tem sem ser pagas, não precisa que você invista muito nas ferramentas de tráfego para ter um ROI bom. Você pode investir pouco e ter um ROI excelente, mas esse ROI, tá? Esse retorno aí que você vai ter, vamos supor, eu estou com um ROI 5, que eu estimei aqui, tá? ROI ou ROAS, tá bom? Tem uma diferencinha aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, se o meu ROI é 5 hoje, com R$1.000 de investimento, pode ser que com R$5.000 de investimento, esse ROI cai para 4,5. Pode ser que isso exista. Isso não é uma linha que ela continua, tá? Então, o que você tem que entender é, quanto mais você investir, tende a, de repente, você ter uma queda no seu ROI. Não tão proporcional, tá?
mas você pode ter uma queda no seu ROI. Mas, consequentemente, você vai ter uma receita maior, tá? E aí você tem que fazer a conta para quanto que compensa você perder de ROI, mas você ganha em receita. Ou até mesmo se seus clientes compram mais de uma vez de você, então quer dizer que esses clientes adquiridos aqui vão comprar de novo, consequentemente você pode perder menos ROI, dependendo de quanto tempo essa recorrência for. Vamos supor que você vende suplemento, que a cada 30 dias ou 60 dias o cara compra um pote. Então pode ser que você não tenha tanta perda de ROI aqui, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para responder a pergunta: quanto eu vou ter de retorno se eu investir R$1.000? Quanto que eu vou ter de retorno se eu investir R$10.000? Então aqui você já sabe mais ou menos como que faz esse cálculo aí, certo? E aí é só vocês simularem isso e colocarem os dados do seu negócio. Beleza? Espero que eu possa ter te ajudado de certa forma a entender um pouco como é que você calcula, tá bom? Tome cuidado quando você olha os resultados dos outros e mostra aqueles ROI maluco, porque na prática eu vou te falar bem a real. Pode ser que de 10 até 25% você possa gastar em anúncios. Se alguém mostrar um ROI de, sei lá, 20, fala para a pessoa, no final, quanto que você gasta de marketing sobre a sua receita? Você gasta, vamos supor, você fatura 10k. Se você gasta 2k, você gasta 20%. Então, chega uma hora, quando essa pessoa fica mostrando esse ROI maluco aí, quanto você gasta no final? Ah, eu gasto 20%. Então, peraí, então o seu ROI não é aquele ROI absurdo de 10 que você está falando. Tá bom? Não existe isso. Beleza? Então, mas esse é ponto para outro vídeo. Fica tranquilo. Eu quero que você tenha entendido um pouco isso daí, tá bom? Como é que você pode planejar, beleza? Você pode ter 5 vezes mais retorno, pode até ter 10 vezes mais. Se seu ticket médio for maior, for, sei lá, R$1.000, é lógico que as quantidades de vendas que você tem pode ser igual, mas a receita será superior. Beleza? E aí eu não considerei uma pequena quebra que você tem dos custos por clique, tá? Não é sempre que as pessoas clicam que visualizam a página, às vezes se demorar para carregar a pessoa vai embora, e tem uma quebra aí de boletos e de fraude que acontece dentro do e-commerce, tá bom? Então, show de bola, me segue lá no Instagram, Felipe_Fontan, e até o nosso próximo vídeo.